se estendeu até nós, e aqui estamos mais uma vez para adorarmos e bendizermos o nome santo do Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos ministrar nessa manhã, pela misericórdia do Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor, e queremos compartilhar com vocês a igreja irresistível. Ela lembra-se de quem ela é. Aleluia. A igreja irresistível, ela lembra-se de quem ela é. Esse é o tema da mensagem. E durante todo esse ano nós vamos estar ministrando sobre uma igreja irresistível. E quando nós falamos de irresistível, e o que é irresistível? É tudo que fascina, é tudo que atrai, é tudo que não pode ser rejeitado. Não é isso? Amém, irmãos? E quando nós falamos e queremos passar uma ideia de uma igreja irresistível, o que nós queremos dizer? É uma igreja irresistível para Deus. Uma igreja, sabe, irmãos, que vai conseguir arrancar aplausos dos céus. Porque às vezes na nossa caminhada aqui, muitas das vezes a gente procura arrancar aplausos do homem. Mas nós queremos ministrar nessa manhã para uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, que sou eu e você, amém? Que vamos arrancar aplausos dos céus. Você pode adorar o Senhor Jesus, você pode glorificar a Ele por alguns minutos. Aleluia. Hoje vamos falar então dessa igreja irresistível. E o texto a ser lido está em Apocalipse, capítulo 21, do verso 9. Enquanto você vai achando, eu vou falando mais um pouco dos traços dessa igreja. A nossa identidade, irmãos, ela é gloriosa de fato. E lembrá-la é a segunda característica da igreja irresistível. Nós temos uma identidade. E para lembrar dessa identidade é necessário saber que nós somos parte dessa igreja, que nós estamos ligados nela. Amém? E é interessante saber que quando nós reconhecemos o que somos e decidimos agir, somos capazes de cumprir o nosso destino. Você pegou essa frase? Quando nós recordamos aquilo que somos e somos capazes de agir dentro daquilo que a gente consegue recordar daquilo que somos, nós somos então capazes de cumprir o nosso destino. E é levar uma vida, qual é o destino? É levar uma vida resoluta, decidido, determinado, satisfeito. Isso é uma vida decidida, satisfeito. E não assim desesperado, e não desperdiçando o seu tempo e os seus dias com coisas erradas do tempo presente. Que possamos, através da reflexão da palavra de Deus e desse momento, entender o que o Senhor Deus está ministrando no nosso coração. Porque afinal de contas, todos nós nesse mundo temos uma só chance. Porque ninguém vai voltar para poder ter uma segunda chance. Nós temos uma só vida, sim ou não? Alguém é igual gato aí que dizem que tem 7 vidas? Tem algum X-Men aí? Não tem. Então, irmãos, nós temos uma só vida. E precisamos fazer valer a pena essa vida. Precisamos fazer valer a pena o sentido de estarmos aqui. E como muito bem pregamos, e vamos continuar falamos até que todos cheguemos à altura e à estatura de varão perfeito. Nós vamos falar sobre identidade, nós vamos falar sobre comprometimento, nós vamos falar sobre o amor de Deus, nós vamos falar sobre alguns fundamentos, mas nós vamos falar sobre o seu posicionamento e o caráter de Deus na sua vida e o seu com Ele. Aleluia. Porque quando chegarmos ao final de tudo isso, irmãos, vai ser lindo poder ouvir da boca de Deus: muito bem, você conseguiu, parabéns, seja bem-vindo,
a eternidade. Porque limitamos a nossa vida no tempo presente, nas coisas que temos aqui. Mas a vida é muito mais além do que esse plano natural. Vocês concordam com isso? Todos entendem isso? Pois bem, agora abra a Bíblia aí em Apocalipse, no verso 21, no capítulo 21, do verso 9. A visão que o Senhor Deus Todo-Poderoso deu ao seu filho João. E diz assim: então veio um dos sete anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descida do céu da parte de Deus. Você consegue se atentar a esses versos? Diz João, relatando aqui em Apocalipse, sim, o anjo chamou ele e disse: mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E aí mais adiante diz: e me transportou em cadê vocês, irmãos? Até uma grande e elevada montanha, um lugar bem alto, e me mostrou uma cidade, me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que é descida do céu da parte de Deus. Você pode glorificar ao Senhor Jesus? Essa palavra, ela é tão real. A Bíblia, ela é real. Jesus é real. E essa palavra que nos dá a esperança. Há uma nova Jerusalém, há uma terra, uma cidade preparada. João viu isso em espírito. João viu e deixou esses relatos para mim e para você, para poder compartilhar e renovar nossa esperança no Senhor. Amados irmãos, o texto lido fala sobre uma noiva, fala sobre uma esposa, sim ou não? Sim. Mas quando o anjo leva João ao lugar mais elevado, o que ele vê? Quem lembra? O que ele vê? Uma cidade, a Nova Jerusalém. Ele vê uma cidade. Espera aí, o chamado do anjo ao João é para mostrar a noiva, a esposa. Mas quando leva ele no lugar alto, o que ele vê o que? A cidade, a Nova Jerusalém. Coloque isso na sua cabeça agora. Comece a inculcar essa palavra na sua mente agora. Porque o Cordeiro, como diz no texto, o Cordeiro tipifica a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O anjo fala a João sobre a esposa do Cordeiro, mas a imagem revelada da cidade é a Nova Jerusalém. Então o que eu quero dizer com isso? Então não se atenta numa figura, não se trata, aliás, melhor dizendo, não se trata de uma figura feminina, quando fala noiva e quando fala esposa, mas se trata sim do que ela representa. Você pegou essa mensagem? Você está entendendo essa palavra? Quando a visão vem a João, ele quer saber, ele é elevado a um nível superior, a um nível mais alto. O anjo leva ele em espírito a um lugar mais alto. Eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Aí ele, opa, certamente poderei beijar os seus pés, as suas mãos. Mas quando o anjo leva João ao lugar mais elevado, o que ele vê é uma cidade, e a Nova Jerusalém, conforme diz o texto, que é descida do céu da parte de Deus.
Então eu preciso atentar o meu coração nessa figura, que não se retrata a uma figura feminina, mas sim no que ela representa. O que isso quer dizer? Deus chama a sua igreja de noiva, só para nos mostrar o quanto Ele a ama e o quanto Ele a deseja. Será que você está entendendo essa mensagem nessa manhã? Será que você pode entender o valor que você e eu e todos nós temos diante do Senhor? Porque quando falamos a noiva de Deus, se retrata da cidade de Deus, de um povo de Deus, separado, escolhido, que permaneceu, que resistiu firme aos embates da vida. Há um lugar para você e para mim, em Deus. Há um lugar para você e para mim no Senhor. Você pode glorificar. A igreja irresistível, ela lembra-se de quem ela é. Somos santuário do Senhor, somos habitação do seu Espírito, somos a noiva amada de Deus. Essa é a nossa identidade, e ela não pode ser roubada. Essa é a nossa identidade. Veja também o que a palavra do Senhor diz em 1 Pedro, vá comigo. Falando sobre a nossa identidade, o que somos no Senhor, 1 Pedro capítulo 2, o verso 9. Diz o texto: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Meu Deus! Você conseguiu entender as atribuições que o apóstolo Pedro está revelando aqui para mim e para você? As atribuições que são minha e sua, o que nós somos no Senhor? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Uma vez que conhecemos essa palavra e entendemos aquilo que somos, a nossa vida nunca mais será a mesma, irmãos. Porque sabemos que por conta do pecado o homem tem se perdido no caminho. Sabemos que por conta de muita vaidade, e quando eu falo vaidade é aquela do coração, e não falo a vaidade em relação a cuidar bem da sua estética e da sua saúde, porque isso faz parte. Mas tudo em excesso é ruim, é pecado. Tudo em excesso lhe faz mal. Assim como a pessoa que ela é viciada em uma bebida e se torna um alcoólatra, ou a pessoa também viciada no café vai ganhar uma úlcera no estômago. Então tudo que é excessivo na vida do homem vai estragar a vida dele. A gente precisa ter uma vida dosada, a gente precisa ter uma vida equilibrada, a gente precisa ter uma vida consciente. Então, conforme já falei aqui no começo da mensagem, nós temos apenas uma chance, nós temos uma oportunidade, nós temos uma vida e precisamos fazer dela a melhor vida. Nós precisamos fazer dessa vida o melhor momento de caminhar aqui nessa terra, porque nenhum de nós vamos ter uma segunda chance, não vai haver a reencarnação, não, somos seres eternos. Espera aí, pastor, que negócio é esse? Porque a Bíblia, essa palavra que é fiel e verdadeira, me garante isso, e não existe nenhum livro no mundo capaz de contradizer as verdades aqui aplicadas. E essa palavra diz que nós somos seres eternos, que depois da morte segue-se o juízo. Se você trilhou um caminho de bem, glória a Deus, seja bem-vindo a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Mas se o seu caminho foi imperfeito, sinto muito por você. Mas a palavra de Deus nessa manhã é para uma igreja, para que ela se torne uma igreja, irresistível.
uma noiva irresistível, uma noiva implacável, que não vai desistir do seu propósito, que não vai desistir da vontade de estar preparada para o grande encontro com o seu noivo. E mais uma vez eu repito que quando eu falo de noiva, não estou me referindo somente a uma figura feminina, mas estou me referindo ao corpo de Cristo, à igreja, porque o texto nos deu esse entendimento. Amém? Você está pegando a palavra, você está entendendo a mensagem? Aleluia. Então, se existe algo ainda em você que ainda está obscuro, ainda não está claro na sua vida, hoje, nessa manhã, deixe a luz de Deus entrar no seu coração, deixe a luz de Deus raiar na sua vida, na sua mente. Como que eu faço isso? Arreia as bagagens, se desarma, sabe? Pessoas que vêm para a igreja e já vêm armado. Não, porque se ele falar isso, eu vou falar isso. Porque se me perguntar sobre isso, se falar que se tem alguém para aceitar Jesus, eu já sou de Jesus. Para com isso. Para com isso. Ninguém quer expor você. O nosso chamado é para viver em amor. O nosso chamado é para viver em família. E a gente às vezes é meio chato, porque o que é bom para a gente quer compartilhar, horas. Não é assim? Esse é o nosso dever, esse é o chamado que é bom para mim. Eu preciso compartilhar com o meu irmão, com a noiva de Cristo. Porque as coisas ruins, o mundo está fazendo isso aí de bandeja. As coisas estão acontecendo ruim. E quando eu falo que a Bíblia é um livro implacável, que não existe nada que possa contradizer as palavras e as verdades aqui aplicadas, porque é a palavra de Deus. E tudo que está acontecendo, você pode abrir Lucas capítulo 21 e você vai ver que tudo já estava predito. Tudo, toda a história da humanidade, tudo que está acontecendo hoje, até mesmo a sensação do momento, a pandemia, já estava lá escrito, é um livro milenar. Essa palavra é verdadeira, essa palavra é eficaz, essa palavra pode mudar a minha vida, é uma bússola, é um caminho, é um norte, é um apontamento, é um direcionamento para mim, para você. Ei, meu amigo, meu irmão, você, simpatizante, você, ei, em nome de Jesus, dê crédito à palavra do Senhor. Aleluia. Se torne essa igreja irresistível. E lembre-se de sua identidade. Aleluia. O que Cristo, observe uma coisa, que Cristo ele tem um compromisso eterno com a sua igreja e com o seu povo. E muitos de nós ficamos sem desfrutar desse relacionamento porque a gente deixou o nosso compromisso de lado. Você entende isso? Há um compromisso de Deus com essa noiva, com essa igreja, com esse povo. Mas quando nós deixamos o compromisso que nós, um dia levantamos as nossas mãos aos céus e erguemos a voz e falamos assim: não, eu sou de Jesus hoje, eu vou fazer uma coisa boa, eu vou fazer boas ações na minha vida, não, eu vou parar com aquelas coisas ruins que eu fazia, não, mas quando eu deixo de exercer esse compromisso, quando eu deixo de fazer aquilo que eu havia me comprometido, eu também deixo de provar e desfrutar desse relacionamento com Deus. Porque se a gente está falando de uma noiva, se nós estamos falando de um casamento, se nós falamos que a igreja retrata a noiva de Cristo, que há uma paixão, um grande amor nele por essa noiva, esse povo, quando a gente deixa as coisas dele de lado, estamos entrando em que, irmãos? Divórcio. Um divórcio espiritual. E aí as coisas não vão fluir na minha vida, as coisas não vão fluir na sua vida, as coisas parecem que não estão fluindo. Por quê? Porque eu deixei de cumprir o meu papel diante de Deus. Deixei de cumprir aquilo que era um compromisso, era para ser um compromisso, era para ser uma prioridade. Mas aí deixei de lado. Então a gente acaba deixando de desfrutar o bom, o melhor de Deus. Aí daí vem a pergunta de muitas pessoas: nossa, as coisas para mim não andam muito bem, as coisas para mim parece que vai de mal a pior. Bem, a gente entende que alguém deixou de cumprir o combinado, não é isso, irmãos?
quando tais perguntas acontecem. A ideia dessa mensagem, queridos irmãos, é revelar à igreja a sua luz e a sua verdadeira identidade. E isso torna ela uma igreja irresistível ao seu noivo. A noiva, ela é cativa, ela cativa as pessoas de tal forma, uma noiva, ela consegue atrair atenção. Vamos lembrar do casamento. Você que já se casou, você que está prestes a casar, você que é noivo, lembra aí do casamento. Eu lembro do meu agora e você lembra do seu. Eu lembro do dia em que estava a semana do casamento, eu estava muito ansioso para entrar na igreja, botar aquele terninho bonito, aquela gravatinha e ficar lá do ladinho do pastor esperando a minha princesa entrar, a minha noiva, aquela que eu fiquei, quem sabe, 6 anos esperando. E aí eu vou falar baixinho porque o irmão do velho está aqui. O velho não aliviou para mim não. O velho que eu falo é meu sogro, gente. O irmão dele está aqui hoje, vou falar baixinho. Ele não aliviou para mim não. Então foram 6 anos de namoro, noivado, e aí a gente preparando e construindo, e fazendo aqui, catando dali, e quando chegou a semana do casamento, eu estava com o coração como? Ele não batia, ele estava quase capotando, de vontade de ver a minha noiva, a minha amada, desejada. Eu queria viver o que? Um relacionamento com ela, a paixão, o amor, contato. Você sabe o que é isso, irmão? Crente, sabe o que é isso, crente? Eita, tem crente ainda aí. Então, eu fiquei ansioso por esse momento. Então, quando a porta se abre e lá vem ela toda de branca, ataviada, com o véu, toda maquiada, bonitinha. Está pronta ou não está? Está pronta para a cerimônia. Está pronta para viver o momento dos votos. E não seria isso que o Senhor quer com a sua igreja atualmente dizendo? Não seria isso a palavra do Senhor para a minha vida, para a sua vida nesse dia? Será que as nossas vestes diante do Senhor, tanto quanto eu, quanto você, será que está realmente ataviada? Será que nós estamos causando um impacto para o relacionamento? Qual é a nossa expectativa para a chegada do noivo? Qual é a nossa expectativa para um grande encontro que logo, logo vai acontecer? Porque está escrito na palavra de Deus. E eu creio, Jadir. Então como é que está a sua ornamentação? Como é que está? Você está se maquiando? Você está se produzindo? Como é que está as vestes? Está branca? Como é que está o tamanho do véu? Está legal? Vai causar impacto? O salto está adequado para que você caminhe em linha reta, para que você não venha tropeçar. Está muito alto? Não, calma, tem que ser algo que te dê equilíbrio. Você está entendendo a mensagem? Tem pessoas que estão vestindo a roupa para se encontrar com o Senhor, mas estão desequilibradas espiritualmente. O que nós precisamos nessa geração para sermos a igreja irresistível é estar totalmente equilibrados no Senhor. Porque as coisas do cotidiano, as coisas que acontecem todos os dias, ela vem para causar esse desequilíbrio, seja emocional, seja pessoal, para tentar desconstruir você, roubar essa identidade daquilo que você é no Senhor. Você está lutando para ser uma boa pessoa e chega alguém sempre para criticar você. Aí vai lá, está vendo, Jadir? Sabia, está indo para a igreja, mas não vale nada. Sempre tem um dedo para apontar. Sempre tem pessoas para dizer que você não é, quando você está se esforçando e dando o máximo para ser o melhor. Daí se você para ouvir o burburinho, daí se você para ouvir as notícias alheias, é como você assistir o jornal, né? Meu Deus, é tanta desgraça que às vezes você vai esconder. Eu me escondo às vezes atrás do sofá, para não machucar tanto, porque meu Deus, sai cada coisa dali. Porque antigamente se tinha notícia, hoje se ouve desgraça. Então, irmãos, a gente precisa entender o que a graça está falando. Porque a desgraça alheia, as coisas que estão acontecendo, a gente já sabe. Mas o que a graça de Deus está informando para mim e para você? No que nós estamos sendo formados como igreja, no que nós estamos sendo formados como uma sociedade boa, uma sociedade cristã, que preserva os bons costumes,
precisamos estar ataviados, precisamos estar prontos, precisamos preparar para o dia do encontro. E aí as portas se abrem, e aí vem a linda e maravilhosa noiva, e ela vem andando, e cada passo, meu Deus, para o noivo parece que é uma eternidade, porque ele está cheio de paixão, ele está cheio de fogo, ele quer toque na mão, ele quer passar os braços entre os braços dela, ele quer conduzi-la diante do pastor ou da autoridade religiosa, para dizer: ei, eu consegui, eu venci. Essa é a mesma paixão que Deus quer comigo e com você. É esse relacionamento entre o Criador e a criatura, entre Deus e o homem. Há uma paixão, há um amor. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, o quê? Cadê vocês? Não? Mas tem vida eterna, é a palavra. Isso é uma lei de Deus, é irrevogável. Mas quando eu passo a não acreditar que há uma eternidade, que há uma salvação, eu vivo num plano natural, e o plano natural mata rapidinho, irmão. O plano natural, ele adoece uma pessoa rapidinho. Quer ver uma coisa? Começa a falar de doença, de problema, de coisas ruins para uma pessoa, Rafael, ela vai ficar perturbada. A pessoa se torna uma má companhia, só fala desgraça, só fala coisa ruim. Não, mas é isso, como é que está o seu dia? Rapaz, foi tribulado, ontem foi isso. Meu Deus, você anda assim, ó, se curva. É muita carga negativa. Agora anda com uma pessoa animada, cheia do Espírito Santo. Como é que está o dia? Rapaz, está uma bênção, eu não merecia, mas Deus me deu mais um dia de fôlego de vida. Rapaz, está muito quente hoje, glória a Deus. Deus dá coisa com abundância, é sol mesmo, é chuva mesmo. Tudo está na mão de Deus, está gostoso. A gente reclama de tudo, mas a gente não dá graça por tudo. Então, uma mente saudável, uma mente equilibrada, o corpo vai estar são. Você entende por que a gente precisa trabalhar aqui? Você entende por que a gente precisa trabalhar na nossa consciência, no nosso subconsciente? A gente precisa trabalhar naquilo que nós estamos se formando no Senhor. E aí vir para um culto, vir para uma reunião de oração, de adoração a Deus, e você conseguir se alegrar em meio aos louvores, é legal. E nós pregamos isso sobre a primeira característica da igreja irresistível. É o que? É a paixão pela presença de Deus. Nós pregamos isso na quarta-feira. Se você não assistiu, essa mensagem está online aí no YouTube, nas redes sociais, para que você possa ouvir e se alimentar dessa palavra. Mas quando a gente não entende isso, quando a gente não deixa de compartilhar esse entendimento, essa linha de raciocínio no Senhor, a gente começa a ficar vulnerável ao mundo, vulnerável às situações presentes. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso trabalhar na minha mente, eu preciso trabalhar no meu consciente, eu preciso entender aquilo que eu sou no Senhor, eu preciso entender que eu tenho uma identidade, eu preciso entender que eu fui chamado para ser filho. E aí eu lembro da passagem do filho pródigo, e todos conhecem. E uma coisa muito interessante, que para o pai e para a mãe nunca vai existir um ex-filho. Nunca vai existir. Filho é sempre filho, seja ele errante no caminho, ou seja aquele cara que se formou na faculdade, é filho. Então os braços do pai sempre vai estar abertos. E a mesma coisa, a palavra de Deus compara esse pai como Deus. Ele sempre vai estar de braços abertos, esperando você decidir, esperando você se posicionar como filho, como aquele que entende que o pai tem herança, o pai tem privilégios para você, que o pai te ama. E se você ainda está de pé, é o dom da vida, foi dado por Deus. Então que a gente possa entender que o preparo para viver esse encontro, o preparo dessa noiva, meu Deus, a gente precisa entender que essa é a ideia de Deus para a minha vida. A noiva, ela cativa todas as pessoas. Você vê que nesse encontro, na hora do casamento, chega a noiva, é realizada a cerimônia. Após a cerimônia, quando estamos no salão, todo mundo quer fazer o quê? Quer cumprimentar a noiva, não é assim? Foi assim com a gente. Todo mundo quer cumprimentar a noiva, todo mundo quer dançar a valsa com a noiva, todo mundo quer beijar, todo mundo quer dizer que ela está linda, todo mundo quer dizer que o vestido ficou perfeito, todo mundo quer fazer isso, não é? Porque ela tem algo atrativo nela,
aquilo que se aguardava naquela noite, a chegada da noiva. Você entende que da mesma forma Deus quer fazer comigo e com você? Deus quer que a gente entenda que esse nosso comportamento de preparo é necessário para o grande encontro. Amém, irmãos? Você pode glorificar a Deus? Essa é a ideia que eu quero passar e transmitir a vocês através desse sermão, de que a igreja pode ser uma igreja cativante, quanto a noiva de Deus. Todos nós recebemos um chamado para sermos bons, sim ou não, igreja? Agora, cumprir esse chamado, cabe a mim e a você fazê-lo. Todos nós aqui, recebemos um chamado de Deus para sermos bons nesse mundo. Recebemos esse chamado. Agora, cumprir isso, cabe a mim e a você decidir quem você quer ser, o que você quer ser. Amém, queridos? Veja comigo o que o apóstolo Paulo nos aconselha em Efésios capítulo 5. Já estamos quase terminando, irmãos. Efésios capítulo 5, do verso 22. Efésios 5, 22. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Efésios: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o que, irmãos? Cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do que? Do corpo, sendo este o mesmo o Salvador do corpo. 24. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, vamos analisar um pouco mais esse texto. Vamos discorrer um pouco mais o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. O texto fala sobre submissos, o que não é um jugo. Porque às vezes a gente entende assim, não, está falando para ser submisso. Não, é um jugo. Mulher, tu tem que fazer isso e pronto, acabou. É assim lá, Aline? Natanel bate o martelo, tu tem que cozinhar e lavar minha cueca. Não é assim não, né? Glória a Deus, então ele aprendeu. Porque isso aí já não é submissão, isso é opressão. Isso é militarismo. Mas o que é submisso, segundo a orientação da palavra de Deus e a revelação de Cristo aqui, é estar os dois sobre a mesma visão, sobre a mesma missão. Há uma missão para o casal, há uma missão para a igreja. Então submisso é estar sobre a mesma missão. Porque tem um ditado errado: por trás de um grande homem há uma grande mulher, né? Pois é, eu desconsidero esse ditado. Porque Deus nunca fez a mulher para andar atrás do homem, nem o homem atrás de uma mulher. Pelo contrário, Deus arrancou da costela de Adão, foi do lado. E quando a gente entra na igreja, o homem vem na frente e a mulher vem atrás? Só para o ato da cerimônia, mas quando dão o braço, os dois estão onde? Lado a lado. Eu ainda tiro essa onda, que ela está aqui comigo, irmãos. Eu ainda tiro essa onda, ela está aqui. 4.1, né? De puro suco. Glória a Deus. Está dando caldo ainda, irmãos. Oh, aleluia. Você pode glorificar a Deus? Você tem que valorizar o seu casamento, seu relacionamento, meu irmão. Que história é essa de que por trás, pela frente, do lado? Não, é andar junto, é submisso à visão. Há uma visão de Deus para a sua noiva, há uma visão de Deus para a igreja, há uma visão de Deus para a família. É andar lado a lado. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Estar sobre a mesma missão, vivendo lado a lado, compromisso
natural para experimentar o sobrenatural. Isso aqui é interessante, porque o texto revela isso. Ele fala como. Ele fala como as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Ou seja, é um espelho. Eu sou submisso a uma autoridade, mas não sou submisso àquele que está aqui na minha linha, aqueles que convivem comigo. Ou seja, eu não estou sobre a mesma missão. Eu não caminho lado a lado com quem deveria me relacionar muito bem e viver as expectativas do amanhã de Deus. Vocês estão entendendo a mensagem, irmãos? A gente acaba deixando de viver esse plano no Senhor. E a gente acaba deixando de honrar Ele. A palavra diz, é honrar o Senhor. Estar sobre a mesma visão. Aí você fala assim, não, eu respeito a Deus, eu honro a Deus, acima de todas as coisas. Mas a minha mulher não dá para aturar não, cara. Ela é osso duro de roer. Não, foi o que você escolheu. Foi o que Deus separou para você. Seja para aperfeiçoamento seu, da tua língua, ou seja para a glória de Deus na sua vida. Deus não dá nada que a gente não possa suportar. Nós temos o poder de escolha. E às vezes queremos culpar a Deus por conta de uma escolha errada. Deus não tem nada a ver se você se precipitar lá na frente. Ele manda você esperar no tempo dele. Aí você, engraçadinho, achando que já sabe tudo, você vai lá e toma aquilo que não era seu, fora do tempo. Toma posse daquilo que ninguém te deu. E aí depois quer levantar as mãos para o céu. Senhor, a mulher que me deste. Não, para com isso. Ah, o marido que me deste. Não, para com isso. Você se precipitou. Então não culpe a Deus aquilo que você podia ter esperado e ter alcançado em Deus algo lindo e maravilhoso. Então aprenda a passar pelo processo. O processo faz parte de crescimento. O processo faz parte de amadurecimento. Irmãos, dá para chupar uma laranja sem esperar a casca ficar amarela, irmão? Vai dar ruim, está azedo, não dá, não desce. Tem que esperar o processo do amadurecimento. Tem pessoas dando com burro na água porque está metendo a carruagem na frente dos bois. Para com isso, irmão. Até quando? Até quando? O Senhor está despertando para viver um relacionamento, para você se tornar uma pessoa irresistível a essa paixão, a esse amor que Ele tem de viver um encontro com você. Mas é preciso entender que essa submissão é estar sobre a missão dEle, é estar lado a lado com alguém que você ama, tratando de amor, de misericórdia, de igualdade, com sinceridade, sem fingimento. Honra o Senhor, honra também o teu marido. Honra o Senhor, honra também a tua mulher. Honra o Senhor, honra também os teus pais. É como um espelho, irmão. Se eu não faço isso no plano natural, como eu vou desfrutar do sobrenatural? Se eu não sou submisso na coisa que é natural, que Deus deixou como uma lei dele, para me honrar, seja pai e mãe, seja a pessoa que está à minha volta, seja que está ao meu lado, o meu cônjuge. Se eu não honro, se eu não respeito, como eu vou honrar a Deus que eu não estou vendo? Como? Isso é uma lei de Deus, e que você possa entender essa palavra. Esse texto lido, ele também fala de entrega. Você tem entregado de verdade, se entregado de verdade na sua vida conjugal? Você tem se entregado de verdade no seu relacionamento? Ou será que o nosso relacionamento, seja ele conjugal ou espiritual, que eu estou tratando das duas coisas aqui, vocês estão pegando essa mensagem? Eu estou aproveitando e falando da igreja, e também estou falando da família. Quantos estão entendendo a mensagem do Senhor? Você está entregue o suficiente nesse relacionamento, seja com Deus ou seja no seu casamento? Você está realmente entregue a esse relacionamento? Ou o teu relacionamento é um meia boca? Como que agora que se firma os relacionamentos, alguém me lembra que eu esqueci, tem um nome judicial, instável, Bruno, boa, é instável, né? Então,
Agora é assim, até a lei está abreviando o negócio. A Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Deus quer viver isso de verdade com a gente, e quer que a gente desfrute isso na nossa vida social. O juramento que a gente fez no altar do Senhor, diante de muitas testemunhas, será que está vivo até hoje? Hoje, um dos maiores valores deixado por Deus, a família, está vivendo um descaso. E sabe qual é? O valor da fidelidade. Um dos maiores conceitos de Deus para o seio da família está vivendo o maior descaso: a fidelidade. Quanto de nós tem se mantido fiel? É fiel ao patrão, mas não é fiel à esposa. É fiel ao líder, mas não é fiel ao marido. O filho é fiel aos amigos que joga bola, aos amigos que conheceu ele naquele momento da faculdade, mas não é fiel àquilo que os seus pais estão ali desde a sua infância falando: filho, não é nesse caminho, filho, não é para fazer assim, filho, tu toma cuidado, eu já fiz isso, eu dei com o burro na água. Mas aquele teimoso, infiel, continua. Hoje o Espírito Santo do Senhor está ministrando no nosso coração, no culto da família: ei, é hora de restaurar os conceitos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque afinal de contas, vai valer a pena. Vai valer a pena tudo isso no final, como eu falei para vocês, que vai chegar o grande dia do Senhor. E eu espero, eu quero que você também esteja junto comigo para dizer: Senhor, a gente conseguiu, foi difícil. E Ele olhar para mim, para você e falar assim: muito bem, vocês conseguiram, parabéns. Consegui arrancar um parabéns do Deus Todo-Poderoso. Você entende o que é isso, irmãos? Deus espera viver comigo e com você como uma noiva amada. Desfrute dessa paixão, irmãos. Desfrute desse amor, desfrute desse relacionamento, desfrute disso com intensidade. Se doe um pouco mais para o Senhor. Se torne a igreja irresistível. Você pode se colocar de pé nesse momento?